Quem diria, hein? O nosso ministro do STF, André Mendonça, agora está mostrando as garras contra o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal e o próprio presidente da República. O Itamaraty do Lula admitiu risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil para prender, assim como o governo americano fez com Maduro. Forças especiais americanas aqui no Brasil estruturando operações militares. Você tá triste? Eu não tô nem um pouco. Moraes dá ordem ao Exército, prazo é de 48 horas. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira que o Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, entregue à Polícia Federal, no prazo de 48 horas, 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida transfere ao Comando Militar a responsabilidade direta pelo envio do armamento à corporação. A decisão ocorre após o magistrado ter mantido a prisão domiciliar de Bolsonaro. Na mesma determinação, Moraes ordenou que todas as armas vinculadas ao ex-presidente fossem encaminhadas à Polícia Federal ao considerar que é incompatível a posse de armas durante o cumprimento de pena criminal. Vaza a forte ameaça de André Mendonça a Lula. É isso mesmo. Malu Gaspar acaba de revelar que, contrariado com a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos a órgãos da administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo Lula nos bastidores de que, se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. A versão oficial difundida pela administração petista é a de que o movimento seria necessário para reforçar os quadros de segurança no combate ao crime organizado. Mas o ministro Mendonça não aceitou o argumento. A leitura foi a de que a medida poderia abrir caminho para o Palácio do Planalto interferir no andamento das investigações a menos de 3 meses das eleições presidenciais. Quem diria, hein? O nosso ministro do STF, André Mendonça, agora está mostrando as garras e até já fazendo algumas ameaças veladas contra o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal e o próprio presidente da República. Mas deixa eu te explicar. Como vocês sabem, o governo está desesperado para encerrar, arquivar essa investigação que está chegando cada vez mais próxima do filho dele e dos ministros do STF, no caso do Banco Master. Filho dele envolvendo o INSS, com informações recentes, envolvendo até mesmo com grupos terroristas, como o PCC e o Comando Vermelho. Então, qual que foi a ideia do Ministério da Justiça do Lula? Do Lula, na verdade, né? Era puxar de volta os delegados da Polícia Federal que estavam emprestados a outros cargos, né, a outras entidades, para fazer uma bagunça na distribuição de delegados e investigações. E retirar também delegados da Polícia Federal que são honestos e estão fiéis ao André Mendonça do gabinete dele. Era dar uma embaralhada completa ali nas coordenações da Polícia Federal e fazer com que os delegados que fossem indicados para o caso do INSS e do Banco Master fossem delegados aqueles subservientes do grupo organizado da Gestapo, do Moraes e do Lula. Pois o André Mendonça não deixou barato e fez uma ameaça. Um alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre remoção de delegados da PF. Mais uma vez para explicar, essa remoção é uma estratégia usada para bagunçar completamente as investigações e, com a intenção deles, né, enterrar tudo. Mas aí, vamos lá. Contrariado com a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos a órgãos de administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo Lula nos bastidores de que, aí vem a parte curiosa, de que, se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. O que o André Mendonça disse aqui nessas 3 linhas, né? Vamos resumir. Ó, se vocês fizerem isso é obstrução de justiça, é vocês tentando defender Moraes, Toffoli, Lula, André Rodrigues, então eu vou ter que abrir um inquérito para investigar a tentativa do ministro da Justiça, do delegado da Polícia, do diretor da Polícia Federal e do Lula
de protegerem bandidos e encerrarem investigações. Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Mendonça, é relator das duas investigações mais delicadas em andamento na corte. A do caso Master e dos desvios bilionários do INSS. Então vamos lembrar. Master, aqui, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A aposentadoria do INSS, irmão do Lula, filho do Lula, né? Então assim, e pessoas muito próximas ao Lula, até gente do Centrão que estariam envolvidos. Os dois temas devem dominar o debate. Atualmente, 4 delegados da PF auxiliam ministros do STF. 2 no gabinete do próprio Mendonça, que seriam retirados. Esses são delegados da alta confiança do André Mendonça, que seriam retirados. Um com Fux e outro, desgrama. E outro na equipe do Moraes. Sabe quem que é esse aqui, ó? Esse outro que tá na equipe do Moraes? É ele mesmo. Como é que é o nome dele, cara? Sanchor, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dessa desgrama. Sanchor. Aquele lá que foi nos Estados Unidos tentar pegar o Ramage, que ajudou a fabricar a evidência lá do... rapaz, esqueci o nome do desgramado agora. Mas você sabe quem que eu tô falando. Tá, quando isso acontece, rapaz. Não vou lembrar o nome desse cara. Sanchor, como é que é o nome dele? O delegado PF... Felipe Martins. Como é que é o nome desse cara mesmo, rapaz? Fábio Shor. Desgrama. O nome dele é Fábio Shor. Lembrei que Sanchor. O Fábio Shor. Esse Fábio Shor é o delegado que está aqui, ó, com Alexandre de Moraes e que voltaria para a PF à frente de alguma das investigações. E aí eles iam mexer os pauzinhos, colocariam Fábio Shor para ficar à frente da investigação contra o próprio Alexandre de Moraes. E o André Mendonça falou, olha, se vocês fizerem isso, eu vou abrir o inquérito e vou colocar nesse inquérito obstrução de justiça envolvendo Lula, ministro da Justiça e o próprio diretor da Polícia Federal, que como todo mundo já sabe a essa altura, é um cara que não só deveria ter sido exonerado, mas já deveria estar preso. O diretor da Polícia Federal do Brasil hoje é um cara que deveria estar preso hoje. Namorada recebendo dinheiro do Vorcaro, viajando com passagem paga pelo Vorcaro, degustação de vinho com o Vorcaro falando que ia acionar ele para protegê-lo contra buscas e apreensões, ao ponto que o André Mendonça teve que retirar ele da cadeia de informação, porque toda vez que parece que saia ou chega até ele, os bandidos são avisados antes da busca e apreensão. O Vorcaro foi avisado antes da busca e apreensão, que inclusive ele até tinha pedido para o Moraes bloquear. Então, parabéns, André Mendonça, por estar mostrando as garras. Essa é a verdade. Nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos a mesma ousadia que eles têm. Finalmente, o governo Lula admitiu que nunca foi pela soberania, sempre foi blindagem contra criminosos do PCC e Comando Vermelho. Até que, enfim, Lula reconhece que sua preocupação nunca foi em proteger a soberania nacional, mas sim proteger PCC e Comando Vermelho. Tá aqui, ó, o verdadeiro motivo pelo qual Lula resistiu tanto contra a decisão do governo americano de declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas. O Itamaraty do Lula admitiu risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil para prender criminosos, prender, em verdade, terroristas, assim como o governo americano fez com Maduro. Em documento enviado ao Congresso, Itamaraty diz que classificação de Comando Vermelho e PCC como terroristas pode resultar em ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Só esqueceram de concluir que essa ação militar, ela vai acontecer, mas só vai prender terrorista. Não vai prender pai e mãe de família trabalhador, não. Por isso, eu desafio o Itamaraty. Eu desafio os esquerdistas. Façam uma enquete, porque dinheiro vocês têm, contratem esses institutos de pesquisa e perguntem para os brasileiros ordeiros, os pagadores de impostos, perguntem para os trabalhadores brasileiros o que eles estão achando disso. Todo brasileiro que acorda de manhã para trabalhar acha isso maravilhoso. Já que esse governo corrupto não combate os criminosos, pelo contrário, quer seus votos, nós esperamos que os Estados Unidos combata, sim, esses grupos terroristas. Então, gente, nunca foi pela soberania, tá? Conversinha fiada. A finalidade desses corruptos de esquerda sempre foi blindar seus financiadores
criminosos, PCC e Comando Vermelho. Esse ato falho do Lula aqui deixou isso bem claro. Eu estou muito triste hoje. Foi a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Você tá muito triste igual ele? Eu tô radiante. Eu espero que os Estados Unidos faça isso e faça logo, assim como fez com o Maduro. Só para vocês entenderem. Por que os Estados Unidos podem assim o fazer? A legislação americana diz exatamente o seguinte: quando o governo americano declara uma organização criminosa internacional como organização terrorista, por exemplo, PCC é uma organização estrangeira que os Estados Unidos declararam como organização terrorista. Isso significa que essa organização criminosa, agora terrorista, ela está atingindo cidadãos americanos e atingindo o território americano. Então, o governo americano pode combater essa organização terrorista, porque seu território e o seu povo está sendo afetado. Não importando, então, o local geográfico do planeta Terra que essa organização terrorista esteja, o governo americano vai combater. A Casa Branca chegou a dizer essa semana que o PCC é a maior organização criminosa do Ocidente. PCC põe o Brasil no centro da estratégia de Trump para as Américas. Ou seja, o governo americano, então, segundo a legislação americana, pode vir no Brasil combater essa organização terrorista. Porque se o Brasil não está combatendo, eles vão fazer. Porque essa organização está afetando o povo americano e o território americano. Foi por isso que os Estados Unidos prenderam Maduro. Porque sancionaram a Venezuela, sancionaram Maduro, sancionaram empresas e Maduro continuou não combatendo as organizações terroristas que tinham sede na Venezuela. Os Estados Unidos concluíram, então, que o Maduro estava dando blindagem a essas organizações terroristas que estavam enviando droga para os Estados Unidos. Então, o Maduro foi preso por isso. É óbvio que o Lula está com medo de virar um Maduro. E esse risco existe? Existe, porque imaginem só, os Estados Unidos fez o que fez com o Maduro e a Venezuela. Imagine que os Estados Unidos podem fazer com o Brasil depois dessa declaração da Casa Branca, que o PCC é a pior organização terrorista do Ocidente. Os Estados Unidos declararam hoje PCC o maior grupo criminoso do Ocidente, pior que as Farc. Imagine só o que virou o nosso Brasil com 20 anos de esquerda. Então, não é à toa o fato do Itamaraty admitir risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil por causa do PCC e do Comando Vermelho. Não à toa, Lula apareceu cabisbaixo, preocupado depois de reunião que ele teve com o Trump, que o Trump avisou o Lula que iria combater as organizações terroristas aqui no Brasil. Trump avisou o Lula que iria declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas e iria combater essas organizações. Olha como o Lula ficou. Porque o Lula sabe que o seu amigo Maduro passou o que passou depois que o governo americano declarou as organizações criminosas venezuelanas organizações terroristas, assim como aconteceu no Brasil. E agora, o Itamaraty já está alertando os brasileiros. Ó, vocês verão aí, nos próximos dias, exército americano aqui no Brasil. Agora eu quero dar um bastidor para vocês. Eu tenho informação e tenho bastante informação. Já tem CIA há bastante tempo aqui no Brasil. Tá? Eu já tinha alertado, eu já tinha dito, tinham duvidado, mas é real. Já tem mais de 2 anos CIA aqui no Brasil, forças especiais americanas aqui no Brasil, estruturando operações militares para combater PCC e Comando Vermelho. Você tá triste? Eu não tô nem um pouco. E se o Lula estivesse do lado dos brasileiros de bem, também não estaria com essa carinha de preocupado. Pelo contrário, estaria comemorando o apoio para combater as organizações terroristas e libertar o nosso Brasil das mãos de criminosos. Um presidente realmente preocupado com o povo de bem, com os pais e as mães de família, com os trabalhadores, com os pagadores de impostos, comemoraria o combate
ao crime organizado. E não ficaria preocupado que seus criminosos serão presos. Um ótimo dia. Eu gostei. Eu tô aplaudindo de pé. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, com a missão de combater essa esquerda nojenta e arrumar a justiça do nosso país e salvar o nosso Brasil. Essa é a minha missão de vida, expurgar para sempre o PT do nosso país, arrumar a justiça do nosso país e salvar o nosso Brasil. Um grande e forte abraço a todos. Quando o governo Lula disse que os delegados da Polícia Federal, cedidos a outros órgãos, deveriam retornar para a Polícia Federal, eu disse aqui no canal, isso é manobra, isso tenta alcançar o STF, precisamente o gabinete do ministro André Mendonça, que tem o caso Master e o escândalo do INSS sob sua investigação. Não deu outra. O ministro André Mendonça, percebendo a jogada, deu um recado de bastidor ao Lula, que é o seguinte: se meter a mão, eu vou abrir uma investigação, Lula, contra você. Vamos ao início dessa história. O Ministério da Justiça do Lula determinou há algum tempo que mais de 100 policiais federais, delegados cedidos a outros órgãos, retornassem. Mais de 50 foram notificados e a desculpa oficial do governo Lula era: isso é para combater o crime organizado. Balela, a gente sabe que não são 50 ou 100 policiais aqui ou ali que resolvem o problema do crime organizado, sobretudo de um crime organizado que o governo Lula bate absolutamente continência, parece que, para o crime e não para o combate a ele. Bom, o que estava na mira era um delegado. Quem estava na mira era um delegado da Polícia Federal cedido ao gabinete do ministro André Mendonça e que estava ali dentro do gabinete cuidando de dois casos essenciais. Um, o Master, o outro, o INSS. E quem está na mira das investigações do INSS? Bom, quem? O filho do Lula, o Lulinha, junto do careca do INSS e também a Roberta Luxinger. Esse trio parece que comandavam até mesmo o INSS. Então o Lula foi lá e queria retirar esse delegado de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Quando o Lula descobriu que tinha um outro delegado também cedido ao STF dentro do gabinete do Moraes, o Moraes falou pro Lula: ó, meu caro, aqui você não vai meter a mão. E o Lula voltou atrás, repensou a medida. Mas o ministro André Mendonça entendeu o recado, percebeu a jogada e, segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, não engoliu calado a história. Avisou o governo, e é essa a novidade, avisou o governo nos bastidores que se essa remoção seguir, se o Lula voltar a tentar algo do gênero, o Mendonça vai abrir um inquérito por obstrução de justiça contra o governo, inclusive contra o Lula. Esse é o recado do Mendonça. Ele está disposto a abrir uma nova frente de investigação para alcançar quem está tentando impedir as investigações sobre o caso Master e sobre o INSS. Isso é mesmo obstrução de justiça. Está certo, Mendonça, quando você tenta interferir indevidamente usando o seu poder de governo para atrapalhar, para desacelerar, para tumultuar uma investigação. Isso chama-se obstrução de justiça e é crime. Imagina só o ridículo do Lula ser investigado pelo Mendonça simplesmente porque está tentando proteger o seu filho, arrancando o policial de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Então, meus caros, o que a Malu Gaspar traz é importante, é correto, é verdadeiro e a mim me parece uma novidade importante sobre o André Mendonça, que eu vou te contar agora qual é, porque é o seguinte: o André Mendonça até ontem era um ministro muito comedido, que falava em justiça, que acertava nas suas decisões, mas tem um ponto aqui que muda na avaliação sobre o Mendonça e que eu acho importantíssimo. Mas antes de dizer qual é esse ponto, eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham diariamente as nossas análises ainda não é inscrita. Se inscreve, é de graça, clica no botão de inscrição e faça parte aqui da nossa
da comunidade do canal. Bom, meus caros, o ponto essencial para mim, o ponto, a cereja desse bolo, é que o ministro André Mendonça, como eu mencionei até ontem, foi um cara muito técnico, mas agora, se ele está dando recado de bastidor para o Lula, ele entendeu que se ele não for também político, se ele não agir também de alguma maneira a compreender o jogo que se estabelece dentro do STF, bom, ele vai ser engolido. Então, essa notícia me tranquiliza bastante, porque eu sempre disse aqui no canal, o Mendonça não pode ser só um juiz técnico, ele tem que entender o jogo e reagir. Parece que ele está fazendo isso. Isso faz com que o caso Master e as investigações do escândalo da INSS respirem mais aliviadas. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.